essa aqui é mais prazerosa para vocês porque ela é a nova. É aquela que teoricamente tu, né, ainda não teve contato, para quem não fez um cursinho ainda. Eletrostática é o nome da ciência que nós vamos começar a estudar agora. Eletro, lembra? Eletricidade, elétron. E estática é aquilo que se diz de um corpo que está parado, né? Estático, certo? E aí eu coloquei ali, ó, estuda as cargas elétricas em repouso. Mas eu coloquei repouso entre aspas, que como eu vou te mostrar, a carga elétrica nunca está parada. Só por que então chama de estática? Não, é que quando a carga elétrica está sassaricando num corpo só, é como se ela estivesse presa naquele corpo, parada naquele corpo. É isso que a gente diz, né, eletrostática. Mas o em repouso, cuidado, hein? Está entre aspas, porque a carga elétrica é uma coisa muito doida para ficar parada. Já que a gente vai estudar a carga elétrica, amigo, a gente tem que entender a origem das cargas elétricas. E para poder entender a origem das cargas elétricas, vamos ter que examinar o átomo, certo? E não se esqueçam, vocês são feitos de átomos, vocês são feitos de carga elétrica, vocês são seres elétricos, certo? E vamos entender isso um pouco melhor então. Esse é o desenho clássico de átomo, ficou meio achatado, né? Mas é o desenho clássico de átomo, mas eu, como já falei para alguns de vocês, é um desenho babaca esse. Ele não diz quem é o átomo, esse desenho. Um desenho idiota de átomo. A melhor maneira de entender um átomo é fazer aquela famosa experiência. Qual é o átomo mais simples que existe? Hidrogênio. O que compõe o núcleo do átomo de hidrogênio? Um próton, né? Tem alguns que tem um próton e um nêutron, tem até uns que são mais raros ainda, que tem um próton e dois nêutrons, né? Um trítio. Mas o hidrogênio clássico é aquele que tem um próton. Finjam que esse pequeno pedaço de giz é o próton. E está lá, não encosta no núcleo, vai dar uma explosão nuclear. Então, deixa ali o meu núcleo. A eletrosfera, meus queridos, ela seria tão grande, se aquilo ali fosse o núcleo, que não caberia na sala de aula. Nós precisaríamos do andar de cima e do de baixo para poder descrever a eletrosfera. Tão grande ela ficaria. Ela tem 10 mil vezes o tamanho do núcleo, a eletrosfera. Mas espera aí, quem é que mora nessa eletrosfera? Nesse caso, um elétron. Um maldito ser fica rodopiando em volta desse núcleo, lá longe, né, enorme, e ele faz isso tão velozmente, que é como se ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo, ao menos, gerando em volta do núcleo uma coisa invisível, um escudo protetor, que eu brinco de chamar de escudo Jedi, certo? Em volta do núcleo atômico. Um bom exemplo, para quem de repente está com dificuldade de viajar na maionese, aí é amarrar uma pedra num barbante e sair rodopiando essa pedra muito rapidamente em volta de ti. Aí alguém vem encostar em ti, vai tomar uma pedrada, vai ver, opa, aqui eu não posso passar. E vai dar até de ver o barulho da pedra passando. E vai dar uma espécie de vibração. É isso que é um átomo, meu querido. Um átomo é uma coisa minúscula e mais sólida no meio e em volta uma coisa invisível, que é a eletrosfera. E a eletrosfera vibra, porque ela vem do movimento do elétron. E tem mais, a física E, na última aula tu vai ter que me suportar. Física E, a gente vai aprender que a temperatura mede essa vibração da eletrosfera. Átomo frio, porque o elétron está girando, entre aspas, devagar. Esquentou o átomo, o elétron começa a girar mais rápido e a eletrosfera fica começa a vibrar mais e aumenta de tamanho. É por isso que os átomos dilatam quando são aquecidos, certo? Simples assim, beleza? Então tu vê, cara, apesar de repente o desenho mais legal do átomo de hidrogênio seja esse aqui, ó, né? Esse seria o desenho do átomo de hidrogênio, né? Porque ele é simples, ele até tem uma geometria bem comportada. Agora tem átomos que tem mais prótons e mais elétrons, né? E aí começa a já haver uma distribuição irregular dos elétrons. Aí é por isso que a gente toma a liberdade de fazer esse desenho e pronto. Então, ó, no núcleo, de maneira geral, temos prótons, ó, o P de positivo, e nêutron. Nêutron é neutro, nêutron é neutro. E gigantesco a eletrosfera estão os elétrons. Já sabia disso da química, é ou não é? Aliás, o átomo de hidrogênio tem um próton e quantos elétrons? Por isso que ele está neutro na natureza. Por isso que quando tu encosta nas coisas, tu não toma choque. Depois do átomo de hidrogênio, o segundo átomo mais simples, quem é? Hélio. Quantos prótons? 2. Depois do 1 vem 2. Quantos elétrons? 2 também. Só que agora nesse núcleo não pode ter só 2 prótons, né? Porque os opostos e os iguais
Então o átomo de hélio, que já é um pouquinho mais complexo que o do hidrogênio, além dos 2 prótons, vai ter que ter nêutron também lá no núcleo para apaziguar a repulsão dos prótons, certo? Se ele tem 2 prótons, quantos elétrons? E aí vai embora, né? Tem o lítio com 3 prótons e 3 elétrons, o berílio, e o Mendeleev, aquele russo bêbado, o Mendeleev inventou a tabela periódica, certo? Organizando todos os átomos que existem em ordem crescente de número atômico, não é? 1, 2, 3, certo? O homem, não satisfeito com os átomos que existiam, inventou alguns átomos. Brincadeira, Deus não fabricou, mas o homem falou, vou fabricar em laboratório. Fabricou o átomo que não existia em laboratório. Os caras são foda. E ainda organizaram a tabela periódica. Show de bola. Galerinha, agora que nós revisamos alguns conceitos básicos de átomos, vale lembrar uma coisa. Aliás, lembrem de vocês, como é que o homem conseguiu chegar a essa conclusão? Experiência da fina lâmina de ouro. A experiência da fina lâmina de ouro. Tá, galera? Então, às vezes é importante ter noção. Sim, isso aqui eu sei que é assim, mas da onde que veio? Tá na Bíblia? Né? E aqui, então, é importante tu saber, ó. Essa ideia de átomo nasceu de experiências em laboratório. A experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr. Os caras pegaram uma fina lâmina de ouro, já deve ter, né? Essa experiência a gente conta desde o 9º ano também. Pegou uma fina lâmina de ouro, bombardeou com um material radioativo, com radiação, e viu o que aconteceu com essa radiação para concluir o tamanho do núcleo, o tamanho da eletrosfera. Só que tu acha que o homem ficou satisfeito, meu querido? Não, eles queriam mais. Eles se perguntavam, qual é a carga de um elétron? Qual é a carga de um próton? Ah, qual será? E os caras foram fuçando. E 2 experiências muito famosas também mataram a charada. Descobriram qual é a massa e qual é a carga do elétron. Uma das experiências acabou em cima da tua cabeça aí. Essa lâmpada, que hoje é a lâmpada fluorescente, como nós vimos, ela antigamente se chamava ampola de Crookes, que era uma experiência de laboratório. E aí se transformou nisso. Outra experiência é a experiência da gota de óleo de Millikan. Com essas 2 experiências, a ampola de Crookes e a experiência da gota de óleo, da gota de óleo de Millikan, o homem matou a charada e descobriu qual é o valor da carga elementar. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Calma, querido. Quilograma tudo bem? Quilograma tudo bem, né? Metro por segundo. Faz parte já da tua vida? Já deu, né? Primeiro ano e tal. Já sabe que, né, 10 metros por segundo são 36 km por hora, dá para ter uma noção. 20 segundos. Faz parte da tua vida, não é? Só que pega uma criança lá mais novinha, de 7 anos, e dá vários objetos para ela e pede para ela, qual que tem mais de 1 quilo, qual que tem menos de 1 quilo. Ela vai se confundir. Ela não viveu o suficiente para saber o que é 1 quilo, né? Para ter essa noção de ir no supermercado e pegar 1 quilo e sentir o que é. Amigo, tu não vai hoje ficar sabendo o que é coulomb, certo? Mas eu quero que tu saiba que é a unidade para medir carga elétrica. E quero que tu saiba que 1 coulomb é carga pra caramba. Se, por exemplo, tivesse 1 coulomb nessa borracha e alguém fosse se aproximar dela, ao se aproximar ia ter uma descarga elétrica fulminante que ia matar ele e as pessoas ali em volta. Então 1 coulomb armazenado num corpo é muita carga, certo? Só que não se preocupa, olha qual é a carga do elétron. Grande ou pequeno esse número aqui? Bem pequenininho, né? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse é o número sem a potência de 10. Nojento, né? Legal, gente boa, nojento. Que massa, que horror. Certo? Então a potência de 10 é uma coisa do bem, é uma coisa legal. A potência de 10 é para salvar a gente, não para ferrar a gente. Certo? Que loucura, o homem é doentio. O homem fez experiências no laboratório durante décadas. Muitos cientistas dedicaram a vida toda e uns poucos conseguiram matar a charada. Hoje nós sabemos a carga de cada partícula que te compõe. Bizarro. Mas tem mais. Seria importante, agora que a gente sabe que os corpos têm carga elementar dentro de si, né, muitas cargas elementares, seria interessante a gente conseguir dizer o que é um corpo neutro. O que é um corpo que está neutro? Mesmo número de... Obrigado, mesmo número de prótons e de elétrons, lógico.
falava átomo neutro é o átomo que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Eu só estou estendendo isso para qualquer corpo. O que é o corpo positivamente carregado, meus amigos? Claro, mais coisa positiva do que coisa negativa. O número de prótons maior que o número de elétrons. Então falta determinar o que é o corpo negativo. Número de prótons menor que o número de elétrons. Pode parecer babaquice estudar isso, mas pensa bem. No vestibular, sabe qual é a pegadinha clássica aqui nessa parte? Eles falam que corpo neutro é aquele que não tem carga. E dá vontade de dizer que é verdade, o corpo neutro não tem carga. O corpo neutro está entupido de carga, entupido, só que tem o mesmo número de carga positiva e negativa, por isso que se anula. Cuidado, hein, cara? Tu é neutro, mas tu é uma carga ambulante, tu é feito de átomos. Imagina qual é a carga de prótons e elétrons que tem em ti, é bizarra, só que elas se anulam, e por isso que tu não sai assassinando as pessoas que te encostam, certo? Beleza? Então pode parecer bobagem, mas tem que estar atento. O corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Falar que corpo neutro não tem carga, tá fora, certo? Aliás, vou aproveitar o embalo e vou adiantar um detalhezinho aqui.